O jovem rico. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Esses versículos detalham um diálogo que teve lugar entre nosso Senhor Jesus Cristo e um jovem que se aproximou dele a fim de lhe indagar sobre o caminho para a vida eterna. Tal como toda conversação registrada nos Evangelhos entre nosso Senhor e alguma pessoa qualquer, essa merece atenção especial. A salvação é uma questão individual. Todos que desejam ser salvos precisam entrar em questões particulares com Cristo acerca de suas próprias almas. Antes de qualquer coisa, alicerçados no caso desse jovem rico, percebemos que uma pessoa pode ter o desejo de ser salva e mesmo assim não vir a sê-lo. Ali estava um homem que, em um período de incredulidade generalizada, veio falar com Cristo por sua livre vontade. Ele não veio a fim de pedir a cura para alguma pessoa enferma. Não veio para rogar em favor de alguma criança, mas veio para consultar Jesus sobre sua própria alma. Ele iniciou a conversa com uma pergunta direta e franca. Abre aspas. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Fecha aspas. Sem dúvida haveríamos de pensar, eis aí um caso promissor. Esse jovem não é algum líder cheio de preconceitos ou algum fariseu. Antes, é um interessado na salvação de sua alma. No entanto, ao terminar seu diálogo com o Senhor Jesus, o jovem rico retirou-se triste, e em porção alguma da Bíblia lemos qualquer informação de que ele jamais se tenha convertido. Nunca deveríamos perder de vista o fato de que na religião cristã, os bons sentimentos por si sós não refletem a presença da graça de Deus, pois podemos conhecer a verdade apenas intelectualmente. Com frequência, a consciência nos espicaça. Afetos religiosos podem ser despertados lá no íntimo, profundas ansiedades podem brotar acerca de nossas almas, e até mesmo podemos derramar muitas lágrimas. Tudo isso, porém, ainda não é a conversão. Isso não garante que a genuína obra salvadora do Espírito Santo foi efetuada. Infelizmente, isso ainda não é tudo o que seria possível dizer a respeito. Não somente os bons sentimentos por si sós não refletem a graça divina, como também podem ser positivamente perigosos se porventura nos contentarmos com eles e não passarmos dos sentimentos à ação. Uma profunda observação daquele poderoso mestre sobre as questões morais, o bispo Butler, é que as impressões passivas, quando repetidas, frequentemente vão perdendo aos poucos todo o poder. As ações, por muitas vezes reiteradas, produzem apenas um hábito na mente humana. Se cedermos por múltiplas vezes aos nossos sentimentos, sem nos deixarmos conduzir à ação correspondente, finalmente não seremos mais tocados. Apliquemos essa lição às nossas próprias condições. Talvez saibamos o que significa ser assaltado por temores, desejos e anelos religiosos. Cuidemos para nunca depender dessas coisas. Jamais fiquemos satisfeitos enquanto não contarmos com o testemunho interior do Espírito em nossos corações, de que realmente nascemos de novo e somos novas criaturas.
que não consigamos descansar enquanto não nos tivermos realmente arrependido, tendo lançado mão da esperança que nos é proposta no Evangelho. É bom ter sentimentos, mas é muito melhor converter-se. Em seguida, ainda com base no caso daquele jovem rico, entendemos que as pessoas não convertidas são profundamente ignorantes sobre os assuntos espirituais. Nosso Senhor fez aquele jovem inquiridor meditar sobre o padrão eterno do que é certo e do que é errado, a lei moral. Visto que o jovem havia falado tão ousadamente em fazer algo, Jesus submeteu-o a teste, mediante um conselho cuja finalidade era sondar o verdadeiro estado de seu coração. Abre aspas. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Fecha aspas. Jesus chegou mesmo a relembrar diante dele a segunda tábua dos mandamentos da lei. Diante da resposta de Jesus, o jovem retrucou prontamente e com toda a confiança. Abre aspas. Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Fecha aspas. Tão completamente ignorante mostrou-se ele no que se refere à profunda espiritualidade dos estatutos de Deus, que jamais duvidou de que os estava cumprindo com toda a perfeição. Parecia totalmente inconsciente do fato de que os mandamentos aplicam-se inclusive às palavras e aos pensamentos do indivíduo, e não somente às suas ações. Portanto, se Deus tivesse de entrar em juízo com ele, não poderia responder nem a uma de 1000 coisas. Jó 9:3. Quão entenebrecida devia ser a mente dele quanto à natureza da lei de Deus. Quão baixas deviam ser suas ideias no tocante à santidade que Deus exige de nós. É fato lamentável que uma ignorância parecida com a daquele jovem seja tão comum entre os membros das igrejas evangélicas. Existem milhares de pessoas batizadas que não sabem mais a respeito das doutrinas fundamentais do cristianismo do que os mais autênticos pagãos. Dezenas de milhares enchem nossos templos e capelas toda semana, mas estão totalmente às escuras quanto à verdadeira extensão da pecaminosidade humana. Esses se apegam obstinadamente à antiga noção de que, de uma maneira ou de outra, suas próprias obras serão capazes de salvá-los. Dessa forma, quando os pastores os visitam em seus momentos finais, tais indivíduos mostram-se tão cegos e ignorantes quanto quem nunca teve a oportunidade de ouvir a pregação da verdade divina. Por conseguinte, temos de reconhecer a verdade que estipula, abre aspas, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, fecha aspas. 1 Coríntios 2,14. Por último, ainda firmados no caso do jovem rico, percebemos que um ídolo afagado no coração pode arruinar uma alma para sempre. Nosso Senhor, que sabe o que existe no homem, finalmente mostrou ao jovem inquiridor qual era o seu pecado arraigado que ele não queria largar. A mesma voz sondadora que dissera à mulher samaritana, vai, chama teu marido e vem cá, em João 4,16, disse agora ao jovem rico, abre aspas, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, fecha aspas. Isso desmascarou de pronto o ponto fraco de seu caráter. A realidade dos fatos era que, a despeito de todos os seus desejos e anelos pela vida eterna, havia uma coisa que ele amava ainda mais do que a sua alma, a saber, as riquezas materiais. Isso posto, o jovem rico não passou na prova. Ele foi pesado na balança e foi achado em falta. E a narrativa sobre ele termina com essas entristecedoras palavras. Abre aspas. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Fecha aspas. Nesse relato, pois, deparamos com mais uma comprovação daquela profunda verdade que afirma, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Em 1 Timóteo 6,10. Em nossa maneira de conceber, devemos colocar esse jovem rico lado a lado com Judas Iscariotes e com Ananias e Safira, para em seguida
aprendermos a evitar a cobiça. Infelizmente, esse é um recife contra o qual milhares de pessoas naufragam. Dificilmente encontraríamos um ministro do Evangelho que não poderia apontar para muitos membros de sua congregação e dizer que, humanamente falando, eles não estão longe do reino de Deus. Não obstante, esses nunca parecem fazer o menor progresso para mais perto do Senhor. Eles desejam, eles sentem muito, eles são sinceros, eles esperam, porém não saem do lugar onde se encontram. E por quê? Porque apreciam exageradamente o dinheiro. Façamos um teste que sonde a nós mesmos antes de deixarmos para trás essa passagem. Vejamos de que maneira ela afeta as nossas almas. Somos honestos e sinceros acerca do desejo que professamos ter, no sentido de sermos crentes verdadeiros? Temos desistido de todos os nossos ídolos? Não haveria algum pecado secreto ao qual continuamos aferrados em silêncio, recusando-nos a desistir dele? Não haveria alguma coisa ou alguém que estejamos amando em particular mais do que a Cristo e as nossas próprias almas? Essas são indagações que bradam, clamando por resposta. A verdadeira explicação sobre o estado insatisfatório de tão grande número de ouvintes do Evangelho é que eles estão presos à idolatria espiritual. O conselho do apóstolo João aplica-se bem a eles. Abre aspas. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Fecha aspas.